Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. Meu nome é Caroline Guedes E o meu é Andreas Paiva. e esse é o Fale NFA, o podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos convidados questões e novidades da advocacia imobiliária e do mercado de capitais. Pois é, voltamos para uma nova temporada e nessa temporada a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente tem feito até então. A gente tem a honra de trazer convidados de fora do NFA para conversar com a gente sobre os temas que interessam para a gente, interessam para vocês, interessam para o mercado imobiliário. E Já entrando nessa animação de temporada nova, a gente vai trazer um tema que já foi aqui do nosso podcast, que é sobre o uso da inteligência artificial. E para falar com a gente convidou duas pessoas muito especiais. Quer fazer a honra de apresentá-las? claro, a primeira delas vocês já conhecem, a nossa apoiadora de primeira hora do podcast, a nossa sócia do NFA Advogados, Ana Carolina Tabiti. Olá. Não é só sócia do NFA, mas ela é apoiadora do nosso podcast desde o primeiro momento, desde a primeira ideia que a gente teve. Já esteve aqui com a gente para falar de alienação fiduciária no primeiro episódio da segunda temporada, o primeiro que a gente fez em vídeo, e agora para iniciar essa nova jornada nossa com convidados externos, a Carol volta aqui para conversar com a gente. E a nossa convidada de hoje, Ticiane Andrade. Especialíssima. Especialíssima. Estamos muito honrados de ter ela aqui com a gente hoje. A Ticiane, deixa eu pegar aqui todo o látis dela, o currículo, para poder falar para vocês. Ela é executiva jurídica de compliance no Itaú Gestão de Ativos. Com mais de 20 anos no setor financeiro, atua em governança, transformação digital, integrando IA generativa, e me corrija se eu falar isso errado, Agentic AI como alavancas de eficiência, qualidade e decisão estratégica no direito. Sejam Falei certo? Tá bem-vindas. tudo certo? Agentic AI, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, Obrigada. Ana. Seja bem-vinda, Ticiane. É muito legal contar com vocês desse lado da câmera. E, Ticiane, antes da gente começar nesse assunto central, a gente gosta sempre de conhecer a trajetória dos nossos convidados. A Carol, da primeira vez que ela participou, ela contou um pouquinho da experiência dela no banco e tudo mais. E hoje a gente já soube que você é de Salvador, que deixou a gente ainda mais feliz sobre isso. E a gente queria que você contasse sobre a sua trajetória. Como foi iniciar no direito lá em Salvador e estar em São Paulo hoje? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, bom dia, obrigada pelo convite, adorei. Sim, nasci, cresci em Salvador, fui criada pelos meus avós, né? Então, vamos dizer que o meu software, que é meio que baseado no meu avô, que era a ética em pessoa, na minha avó, que era uma pessoa com uma sabedoria prática, uma resiliência muito grande. Morava também com meu pai, que era bancário, e daí a minha paixão por trabalhar em banco, né, começou com ele. Meu pai, ele tem uma história que ele começou desde office boy até se tornar um executivo. E então, eu acho que eu cresci numa casa que valorizava muito a construção, a transformação, a busca, a resiliência, a carreira, né? Então, eu entrei no banco aos 20 anos. Foi meu primeiro emprego. Eu gosto sempre de contar a minha trajetória em 3 atos e 3 cidades, porque eu morei em 3 cidades e acabei participando de 3 atos, né? Então, assim, entrei no banco em Salvador, cresci até me tornar coordenadora lá, e logo depois eu mudei para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu tive, acho que o meu grande case, né, profissional foi lá. Acho que o meu cartão de visita principal, principalmente se falando de contencioso, foi lá. E depois eu vim para São Paulo, que assim, aí sim era meu grande sonho. Desde pequena eu tinha um sonho assim de morar aqui, eu falava que um dia ia morar aqui e acabei vindo. E aí quando eu falo em 3 atos é porque eu passei tanto por contencioso quanto por consultivo. Então, em Salvador e Rio de Janeiro eu fui consultivo, em Salvador e Rio de Janeiro eu fui contencioso. E eu acho que o contencioso ele me trouxe muito a mentalidade operacional, de eficiência, a previsibilidade, coisas que são muito importantes, né, hoje, pelo menos para o que eu tenho feito. E logo depois, acho que eu chamo de segundo ato consultivo, porque daí é como se fosse uma complementação, né? Eu passei a entender ali que clareza era algo muito importante. Eu gosto de uma frase do Leonardo da Vinci que fala que o simples é o mais alto grau de sofisticação, né? O negócio, ele pede
que você traduza para ele a linguagem jurídica para uma linguagem que ele entenda. Então, parecer ali muito como serviço. Então, acho que esses 2 atos formaram muito a minha bagagem. E acho que o ponto de virada essa trajetória minha foi quando eu decidi fazer o mestrado com linha de pesquisa em TI. Que aí acho que aí foi a minha grande virada mesmo, o game changer, porque acho que de 3 anos que eu passei no mestrado, eu posso dizer que teve uma coisa que pagou todo o mestrado, que foi saber que todo gestor precisava conhecer a disponibilidade e o valor da tecnologia. Então... Uau! Que história, né? Você contando assim em 3 atos, dá muito para perceber o quanto é importante ter uma visão 360 das coisas e a forma como você construiu a sua carreira dentro do banco só diz respeito a onde você está hoje e o que vai ser levado à nossa conversa de hoje. Muito legal. E eu tenho uma curiosidade, já aproveitando o gancho. Vocês não estão se conhecendo aqui agora, né? Não. Nos conhecemos há muitos anos. Muitos anos. E como foi isso? Vocês se conhecem já... Em que momento vocês se conheceram? Como que construiu essa amizade? Bom, a gente se conheceu no banco, né? Trabalhamos juntas e sempre muito gratificante ter a Tice como parceira, né, de trabalho, além de ser uma pessoa incrível. Dizia aqui há pouco, uma pessoa super enérgica, assim, que gosta de fazer acontecer, né? E isso é muito legal, porque dá uma vontade realmente de você seguir em frente, olhar para frente com ideias novas. E acho que esse pano de fundo do que é a Ticiane, se eu posso dizer aqui, né? A gente não se vê muito todos os dias, não se fala com tanta frequência, mas o que a gente construiu ficou. Isso é muito legal, o legado que a gente deixa, né? E acho que esse incômodo, Ticiane, de ser, se eu posso dizer, é nitidamente aonde a gente consegue olhar a trajetória da carreira, projetar onde ela está hoje e olhar essa parte que eu entendo aqui magnífica de tecnologia, né? Que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Para nós, advogados, a gente está aqui hoje do outro lado, né? Aqui no escritório e etc. A gente tem iniciativas, a gente tem muita vontade de conhecer, né? Mas quando a gente olha esse perfil arrojado de um advogado que foi lá fazer tecnologia, que foi fazer foi conhecer de forma muito aprofundada a inteligência artificial, realmente acho que é uma mudança de postura mesmo, né? Porque a gente precisa pensar como é que a gente vai construir o direito daqui para frente. Principalmente aqui no meu chapéu, enquanto sócia de um contencioso do escritório, é muito importante que a gente leve isso de uma forma muito profunda e se dedique realmente, não só para conhecer, mas realmente para aplicar no nosso dia a dia, né? Na gestão daquilo que a gente tem e na possibilidade daquilo que a gente possa usar. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui abrindo esse episódio com a Ticiane, porque realmente é de outras épocas, né? A gente aqui teve histórias de trabalho e conversávamos um pouquinho antes, acho que aqui lembranças, né, até dos momentos que a gente esteve juntas em situações profissionais, e eu aqui admiro a Tice demais. Obrigada. Obrigada. Nossa, a admiração é recíproca. Eu lembro muito da Carol e do nosso time na época, éramos pares muito unidos, existia um apoio mútuo, existia uma torcida uma pela outra, né? A Carol é uma pessoa super tranquila de lidar, super carinhosa, companheira. Eu me sentia muito amparada, então a gente tinha muitas trocas, a gente vivia uma ebulição, porque trabalhar em contencioso era, né, um negócio... Só que ao mesmo tempo aquilo era a nossa cachaça, né? Tipo, você gosta daquele movimento, daquela muvuca toda, de estar no fórum, de sair. A gente tinha também um gestor na época que era também bastante enérgico. Tínhamos outros pares também. Era um grupo muito bom. Eu sinto muita saudade daquela época, tá? Que lindo. Eu também. Que lindo, que lindo. Olha só. Antes que a gente se emocione muito, vamos tentar entrar agora no tema. Vamos começar a puxar esse fio aí. Tiane, você fez o mestrado, e você viu essa importância da tecnologia, como você comentou agora, de que todo gestor tinha. Você tem essa crença hoje de que todo gestor precisa saber o que tem de tecnologia à disposição.
nessa primeira viagem ali que você se dedicou, você já vislumbrou alguma coisa em relação à inteligência artificial ou isso veio um pouco depois? Ou isso já era uma perspectiva naquela época? Como que isso chegou para você como que isso despertou seu interesse? Bom, Ou se foi mesmo um caminho natural, porque afinal de contas você começa a entender tecnologia, as possibilidades disso, né, eventualmente você deságua numa possibilidade de utilização de uma inteligência artificial. eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa, desde a infância, muito ligada em fazer as coisas serem produtivas, né? Eu entrei no banco quando eu tinha 20 anos e eu lembro como se fosse hoje que eu achava todo aquele mecanismo de você lidar com pauta de audiências algo bem manual, repetitivo, um negócio meio estranho, né? E eu lembro na época que eu comprei um Palm Top. Não sei se vocês conhecem isso, talvez a audiência que nem todo mundo conheça, mas era um precursor aí de uma coisa melhorzinha hoje, né? Mas você conseguia ali inserir dados, né? E eu comprei esse Palm Top porque eu queria que a minha agenda fosse toda digital. Só que quando eu cheguei no banco, eu conheci algo chamado segurança da informação pela primeira vez. E não bastava, não dava para eu simplesmente conectar um Palm Top que eu comprei e trouxe de casa no computador do banco, no sistema do banco. Então eu brinco que foi ali que eu conheci a importância e por que existia segurança, né? Tive outros momentos da minha vida que eu me dediquei. Eu participei de um grande projeto de transformação digital no jurídico e foi bem nessa virada de quando eu estava fazendo o mestrado, que foi o projeto IULO, tem cases públicos sobre isso, né? Foi todo um projeto ali de você transformar o jurídico consultivo do banco em um jurídico digital. E quando eu fui para a IGA, em 2023, início de 2023, eu fui para a IGA com a missão de criar um jurídico novo. E eu sempre tive um sonho de criar um jurídico leve e digital. E foi bem na época que o ChatGPT tinha acabado de ser lançado. O ChatGPT foi lançado ali no final de 2022 e eu cheguei na IGA no final de 2023. E aí eu fui procurar o ChatGPT. E no início eu fiquei assustadíssima, eu entrei em choque, assim, cada vez que eu via o que ele fazia e o potencial dele, eu fiquei em choque, mas aí eu fui estudar mais, fui entender mais, e nessa de estudar mais e entender mais, eu percebi que era a minha grande oportunidade, acho que era a minha grande oportunidade de fazer uma coisa nova, talvez de começar até uma carreira nova. Então, quando eu percebi que a IA generativa, que o ChatGPT poderia ser um superpoder para mim, nossa, eu agarrei aquilo, acho que essa foi a hora que eu mais me aprofundei, que eu mais mergulhei, que eu tive a certeza de que era o caminho que eu tinha que ir buscar. Eu gosto até de usar uma frase que a Marta Gabriel usa, que ela fala que todos nós devíamos ser Batman, né? Porque Batman é um homem comum que tem um superpoder habilitado pela tecnologia. Então é meio como eu me sinto hoje. Batgirl. Até pegando um gancho aqui, acho que essa frase, o superpoder, ela é muito significativa, né? Porque quando a gente olha até para as barreiras de hoje, né? Acho que aqui as pessoas um pouco mais novas têm uma facilidade maior na tecnologia, mas como é que a gente engata esse superpoder? É se apropriar realmente daquilo que a gente pode fazer, né? Independente da idade. Então, quando a gente olha aqui, é o grande desafio, acho que da tecnologia, e trazer como superpoder. Isso é incrível. E até pegando um pouco do que a gente falou sobre inteligência artificial no outro episódio do Fala NFA, a inteligência ela não vem para roubar o trabalho do advogado comum, mas ela vem como um superpoder mesmo para aliar ali as questões mais automatizadas, as questões mais repetitivas. E pensando nisso, como que foi a virada de chave para você começar o seu letramento dentro da inteligência artificial? Bom, partiu desta época que eu percebi que seria uma grande oportunidade. E aí eu comecei a vivenciar a IA. Então, eu vou até revelar aqui, porque tem muita gente que pergunta, né? Mas como é que você vive a IA? Como é que você hoje trabalha a IA, aprende a IA? Eu falei, gente, a IA é uma questão de hábito, de vivência prática, né? Então, hoje eu passei a consumir, desde aquela época, eu continuo até hoje, a consumir a IA diariamente. Então, eu vivo a IA, eu respiro IA, eu acordo de manhã, tô tomando café da manhã, eu tô assistindo notícias da IA. Eu tô almoçando, de alguma forma, eu tô assistindo alguma coisa sobre a IA.
eu gosto muito de ver a IA na prática. Então, eu assisto muita coisa no YouTube. Eu digo que 95% de tudo que eu aprendi de graça e assisti no YouTube. Então, se tem uma pessoa lá explicando algo, mostrando como é que é uma solução, mostrando uma novidade, eu tô de cá de casa no meu computador fazendo igual. Paro, o vídeo, faço, testo e procuro usar o ChatGPT, principalmente outras também hoje, como professores também, né? Então, eu acho que foi um pouco dessa forma que eu acabei mergulhando. E hoje eu sou totalmente envolvida com isso e respiro isso o dia todo, porque acho sim que é um superpoder. Eu me sinto hoje voltando como se eu estivesse iniciando a minha carreira agora. Às vezes eu brinco que eu não tenho 45 anos, eu tenho 25. Me rejuvenesceu, me deu um novo propósito de vida. Porque, de fato, teve até uma pessoa uma vez que perguntou, mas você não acha perigoso? Eu falei, não, eu acho poderoso. Uau. E eu quero, e assim, eu decidi que eu vou aprender sobre esse poder, usar esse poder, vivenciar esse poder com muita responsabilidade. Eu ia fazer bem essa pergunta pra você mesmo, a respeito, não em relação ao poder, mas um pouco antes, assim, porque sobre a facilidade de aprender a respeito. Porque muitas vezes eu acho que às vezes parece meio confuso. Eu acho que para qualquer coisa que a gente começa a usar que seja meio nova, assim, que muita gente fale que tá usando, você pensa, tá, ok, mas como que eu aprendo isso? Porque o que chega pra gente no final das contas, dentro do dia a dia, acaba sendo coisas muito, muito simples, né? Assim, a pessoa entra no chat GPT, digita uma dúvida lá, e aquilo meio que faz uma pesquisa no Google automatizada. Em vez de entrar no Google, digitar o negócio e ver os resultados e filtrar, você vai no ChatGPT e você pula a parte do filtro. Mas o que você está contando pra gente, o que você faz hoje é muito além de você fazer uma pesquisa rápida. E você está dizendo pra gente que não é tão difícil aprender. É mais uma questão de dedicação, de entrar no YouTube, entrar e tentar fazer, abrir o negócio enquanto você tenta fazer ao mesmo tempo. Não, ou seja, essa não é tão difícil utilizar aquela ferramenta de uma forma mais profunda do que a gente usa hoje, do que pode parecer que seja, né? Sim. Eu gosto de falar que hoje a dificuldade, a grande barreira, ela não é técnica, né? Ela é cultural. E ela não é técnica porque a tecnologia está aí, disponível. Tem tecnologia que, né, não tem nem custo, você não precisa nem pagar para poder usar. E eu acho que, mas hoje, eu acho que o que falta hoje talvez seja mais a vontade. O Walter Longo costuma dizer que todo líder, né, todo gestor deveria ter 3 características. Ele fala da curiosidade, do entusiasmo e do otimismo. Eu gosto de usar a curiosidade porque é a curiosidade que te move a você aprender coisas novas, né? O entusiasmo, vamos dizer, que te dê a vontade. Dado que hoje não existe mais barreira técnica, porque qualquer um pode criar com IA, então acho que é mais uma questão cultural de você ter aquela disposição, de você querer aprender, de você ter a curiosidade, de você entender que não existe mais alternativa, né? O futuro já chegou. A IA não é uma ferramenta, a IA é uma nova dimensão do trabalho. Então, eu acho que está muito mais voltado a isso. E dito isto, se você tiver vontade, curiosidade e esse entusiasmo, essa vontade de aprender, tem diversas ferramentas, como eu falei, né? 95% de tudo que eu aprendi está no YouTube. Você pode vivenciar a IA hoje de maneira muito plena, depende da disponibilidade de tempo que você tenha. Mas você pode hoje consumir conteúdos de graça, podcasts. Mas assim, o curso é importante, a aplicação prática ele é importante, mas eu acho que nutrir essa curiosidade, querer, né, querer aprender, eu acho que ainda é algo que é determinante. E quando você fala assim, é fácil ou difícil, é fácil. Imagina advogado em tese deveria ser o último da fila. Eu até quando eu faço os treinamentos na IGA, eu falo sempre assim, se eu aprendi, qualquer um aqui pode. Eu sempre coloco uma foto de uma advogada e digo assim, a barreira não é técnica, é cultural, é vontade. E eu tô aqui de prova. Se uma advogada hoje consegue criar com IA, qualquer um consegue, desde que tenha aí essa curiosidade, esse entusiasmo, né? Você pensar em áreas do conhecimento, a advocacia é uma das mais distantes de um desenvolvimento de solução tecnológica que pode existir, né? Eu escolhi humanas por isso também, né? Embora hoje eu esteja muito mais
voltada para exatas e para, enfim, para o geral, né? Vamos dizer assim, hoje em dia. Mas é importante, né, ter conhecimento em outras áreas para até você conseguir criar bagagem para aquilo que você se dispõe a fazer, principalmente no uso da inteligência artificial. Acho que se você não tivesse passado por outras áreas e por por outros assuntos, você não teria se despertado tanto nesse E interesse, tido essa né? curiosidade mesmo, né? E se até me permite falar sobre isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque hoje, dado que a IA generativa, hoje ela produz muito conhecimento, né? Principalmente conhecimento ali técnico, a gente costuma usar aquela lei da escassez, né? O conhecimento está hoje praticamente de graça, né? O que está muito caro hoje é justamente o julgamento ético, o pensamento crítico, que é o lado humano. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque hoje a IA consegue, né, consegue produzir conteúdos, mas ainda é o humano que tem ali as características que são mais caras, né? Porque elas são as mais raras. Você chegou a falar sobre a importância do letramento nessa jornada que você teve e como que foi isso no uso do dia a dia, assim, na sua experiência enquanto pessoa e também como profissional? Como você adapta algumas realidades que antes você fazia manualmente para hoje usando a inteligência artificial, a IA generativa e tudo mais? Acho que vale só antes de falar da minha experiência aqui, de como que eu faço isso, né, nas esferas variadas, só falar um pouco sobre o letramento, né, porque algumas pessoas têm dúvida do que é o letramento. O letramento não é somente você aprender a criar um prompt ou aprender a usar uma IA. Eu acho que o letramento ele envolve algo que é mais amplo, que é você entender o impacto desta nova tecnologia, dessa nova dimensão do trabalho, porque ela muda tudo, ela muda a forma como a gente vai trabalhar, ela já está mudando a forma como a gente trabalha, ela muda a forma como você pensa, ela muda a forma como você decide. E hoje você precisa ter um conhecimento de como que isso te afeta em todos os sentidos, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Então o letramento ele busca isso, é muito mais do que somente conhecer a IA. E aí, falando um pouco de como que eu aplico na prática, né? Acho que na minha vida pessoal, que é onde eu mais uso, né? Eu tenho um laboratório em casa, uma espécie de um laboratório em casa, que eu já testei mais de 30 soluções de IA, e é lá onde, de fato, eu me realizo bastante, assim, porque eu consigo testar muitas coisas. Mas eu já usei em viagens, né? Eu costumo usar muito em viagens, eu acho que economiza muito tempo, faz você conhecer coisas que talvez você não conhecesse tão fácil, não chegasse aquilo tão fácil. Recentemente eu fiz mercado, foi a primeira vez, eu fiquei tão emocionada, porque eu não gosto de fazer mercado. E como foi isso? Recentemente, eu tenho usado o Cloud Code, né? E tem uma hora que o Cloud Code é uma ferramenta que, dependendo do uso que você faça, você consome ela rapidinho, então ela acaba. E aí eu fui e falei, não, eu quero continuar usando isso. Eu tava num momento meio assim, eu quero ir até o fim. E aí eu fiz o upgrade pro plano dele mais top, né? Que é o Max. E aí quando você faz esse upgrade, você ganha o Coworker, que é tipo uma feature, que ele tem lá uma ferramenta, que é um colega, que é como se fosse um colega seu. Ele entra na sua máquina e ele age como você, como se fosse você. Então, você dá permissão para ele, você diz até onde ele pode ir, e ele vai. É como se fosse você dentro do seu computador. E aí eu falei assim: eu fiz um teste, eu quero que você faça mercado para mim, que é o meu grande sonho, deixar de fazer mercado. Foi assim, simples, nessa linguagem. Nessa linguagem. O que foi que eu fiz? Eu peguei a lista de mercado que estava manuscrita, tirei uma foto, subi. Falei para ele mais ou menos algumas coisas, tipo, quais são as marcas que eu mais gostava, né? Dei algum input de quem eu era, de quantas pessoas moravam na minha casa. Tinha um supermercado específico que eu queria que ele comprasse. E pronto. A única coisa que ele falou é o seguinte: olha, eu vou abrir a tela de login, mas eu não posso colocar a senha, porque o Cloud Code, ele tem, diferente de algumas outras, talvez, que hoje já estão fazendo isso, ele tem algumas questões éticas, né? Então, ele tem alguns guarda-reios. Então, na hora de colocar a minha senha sou eu, e aí, depois, no final, a hora de colocar o meu cartão de crédito fui eu, né? Mas durante todo o processo de pegar aquela lista, de ir no mercado, abrir a página do mercado, pesquisar preço, ver que entre duas marcas que eu gosto era para pegar do menor preço, colocar no carrinho, montar, foram 100 itens, né?
E no final, eu só fiz colocar o número do cartão, até programar para chegar na minha casa, ele fez tudo direitinho. Quanto tempo você economizou com essa compra online? Nossa, muito, porque ele levou o quê? Ele levou uns 20 minutos fazendo isso, né? Pensando, 20 ou 30. Eu deixei ele lá fazendo também, fui fazer outras coisas, e eu não precisei ir no mercado, e no dia seguinte as compras estavam lá em casa. E chegou tudo certo. Chegou tudo certo. Caramba. Aí, pra quem não gosta de fazer esse tipo de coisa, é uma boa. E pra planejamento de viagem, você também fez Planejamento de exatamente. viagem, por exemplo, você conseguir entender onde suas chances aumentam para você fazer um upgrade. Ele monitora diariamente passagens promocionais, enfim, ele faz roteiro. O meu ChatGPT, por exemplo, ele é conectado com o meu Gmail. Então, durante aquele período que você está planejando a viagem, você compra tour, você compra, sei lá, museu, você compra uma série de coisas, você compra hotel, né? E aí você pode depois pedir para ele acessar o seu e-mail e criar um roteiro a partir de tudo que você comprou e que você reservou. Então ele vai lá no seu e-mail em datas diferentes, ele monta numa ordem a sua passagem aérea, os museus, o hotel, tudo bonitinho, itinerário. com a bandeirinha do país do lado. Ou seja, você não precisa pensar no deslocamento de cada tour. Não. Ele já Bater deve os bater nos horários. mapas, Não. tudo bonitinho. Ó, teve até uma situação muito engraçada, porque eu aluguei um carro, e era um carro que eu nunca tive costume de dirigir. E simplesmente era meio que self-service. Pegava a chave lá e entrava. E eu não estava conseguindo ligar o carro. E aí eu tirei uma foto do painel do carro e falei assim, me ajuda a ligar esse carro. Aí ele explicou para mim o que era. Eu tinha que, né, apertar 2 vezes lá uma coisa. Eu falei, nunca que eu ia acertar isso. Nunca. Sim. E aí foi o próprio ChatGPT. Você ia ter que ligar pra assistência, É isso aí. pra Chamar plataforma. alguém, sei lá, como é que liga? Fora a vergonha, né? Tipo, você ligar o carro. Tipo isso. Podia Isso. ter dado qualquer problema no carro. Você reclamar porque você não tá conseguindo ligar é Eu triste. ficaria o dia inteiro aqui citando como que eu uso o ChatGPT na minha vida pessoal, tá? Tipo assim, muitas coisas dá para fazer. Na vida profissional também, acho que toda essa parte de automação, de agentes é importante. E hoje eu já estou indo um pouco mais agora para, de fato, a criação de algumas automações mais simples. Então eu uso muito AI Code, né? Eu uso Cloud Code para criar. Gosto de criar, eu chamo de protótipos de alta fidelidade, né? Porque eu acho assim, eu não sou uma pessoa técnica a ponto de criar uma solução para vender ou uma solução para escalar. Mas eu consigo hoje criar um protótipo de altíssima fidelidade, muito bom, e eu posso testar a hipótese, eu testo as hipóteses, testo se aquilo de fato endereça a minha dor, né? E se de fato aquilo ali fizer sentido, eu consigo entregar isso para uma pessoa de fato mais técnica ali, para que ele possa dar o segmento, né? Então acho que são esses 3 grandes usos que eu faço hoje. Sim. E dentro dessa esfera profissional, aí já saindo da parte do dia a dia, esses protótipos, por exemplo, que você mencionou, você consegue dar algum exemplo pra gente que você tenha utilizado, que tenha sido interessante? Bom, eu tenho feito bastante coisa também na minha vida pessoal de testes, né? Então, eu vou falar um porque esse não virou ainda um projeto, mas eu fiz por uma necessidade. A gente está aí né, praticamente na reforma tributária chegando, e eu estava assistindo uma palestra em casa, e eu estava ouvindo o tributarista, né, que trabalhou na Receita, comentando um monte de coisa e tal. E ele falou sobre o novo papel, né, das empresas, principalmente as empresas que até então só se preocupavam ali em fazer o faturamento, e a partir dali agora tem que olhar toda a cadeia. E que haviam diferenças e tal. E aí eu fui pegando aquilo e fui, né, colocando ali numa IA chamada Manus. E eu fui colocando na IA todas essas necessidades e pedi para a IA criar um simulador. E aí o Manus criou um simulador assim, perfeito. Eu consigo hoje, perfeito no sentido de ferramenta, mas obviamente ali eu preciso ali ter validação, talvez, com um tributarista, né? Porque aí tem muitas regras, mas do ponto de vista de você criar uma ferramenta que te atenda, hoje é muito fácil fazer. 2 comentários rápidos. Uma, só porque a Tice comentou sobre reforma tributária, para você que está assistindo a gente, lembra de que no último episódio da temporada passada a gente falou de reforma tributária, aqui com o sócio responsável pela área no NFA, o Lucas Dolo,
Quem quiser ter curiosidade, volta lá. A gente, na verdade, já tem 2 episódios com o Lucas a respeito da reforma. E é importante fazer esse merchan do próprio podcast aqui no episódio. Feito esse parênteses, esse exemplo que você deu pra gente ele é muito interessante, né? Porque você estava falando primeiro da questão de utilizar a inteligência artificial em casa, em coisas que são muito do dia a dia, do cotidiano, e ao mesmo tempo ter condição de montar um modelo que te habilita a fazer cálculos de impostos de uma forma muito simples, muito, muito automatizada, de uma reforma que ainda está em curso, né, que tem muita coisa ainda para mudar, mas que está todo mundo bastante inseguro. Agora, conta uma coisa pra gente, o quão difícil talvez seja convencer as pessoas a usar essas ferramentas, porque você se dedica, vai lá, estuda, tem toda a sua própria jornada de aprender, de, sabe, entrar naquilo e aprender a usar mesmo. E aí quando você chega para os outros, quando você sai da caverna e volta para dentro da caverna depois e fala, olha, dá para fazer um monte de coisa lá fora. Como que as pessoas respondem? Como engajar, né, outras Como pessoas. convencer? Elas são convencidas muito facilmente ou qual o nível de resistência? Vamos lá, acho que tem alguns sabores, né? Como eu disse, a adoção à IA não é uma questão técnica hoje mais, né? É uma questão cultural. E aí a gente pode falar aqui do advogado, pode falar do profissional em geral. Então, eu vou fazer alguns paralelos. Eu acho assim, que eu tenho visto de advogado no mercado, né? Até hoje. Eu fiz outro dia uma palestra, eu falei a mesma coisa, acho que isso se mantém ainda. O advogado ainda tem um receio de, ao usar a IA, ser considerado um profissional menos qualificado, menos competente ou raso, ou ele pode ter ali um medo deste julgamento, principalmente quem está chegando hoje, né? Vocês, a Thabit, que nos formamos e trabalhamos com a advocacia sem a IA, a gente não tem mais nada o que provar, né? A gente já provou bastante coisa, a gente provou que a gente sabe trabalhar. Quem está chegando agora, os mais novos, talvez eles tenham ainda um receio de usar a IA, porque podem parecer, né? Mas eu diria que isso, inclusive, está caindo muito. Há 6 meses atrás, isso era um fato, né? Tinha muita gente que era julgada. Hoje, a gente está em fevereiro de 2026. Eu acho que meio que inverteu. Hoje, assim, e não sou eu que digo só isso, são os melhores profissionais que eu vejo. Não dá para imaginar uma pessoa que não usa IA diariamente na sua atividade. Não dá para imaginar. Né? A gente tem que ter todos os cuidados aqui, a gente acho que ainda vai falar sobre isso, mas eu acho que hoje o advogado ele já está mais aberto, embora ele ainda tenha essa preocupação, tá? A gente tem também hoje uma questão que é o seguinte, a IA não é mais uma tendência, ela quase que virou uma identidade profissional. E isso tem mexido um pouco com o ego das pessoas. Por quê? Porque é meio que muita gente que até outro dia era reconhecido por algo que ele fez de extraordinário, hoje ele está vendo a IA fazendo o que ele fazia, né? Então, acho que tem aqui também um pouco de trabalhar um pouco esse ego, sabe? Não é que a IA está tirando o seu trabalho, o seu emprego. Ele está, sim, tirando o trabalho repetitivo que você faz, mas ele está te abrindo novas possibilidades. E eu tenho visto pessoas maravilhosas agarrando essas possibilidades de maneiras, assim, muito positivas. A gente sabe que hoje o Cloud Code permite, por exemplo, que você escreva códigos, né? E isso tem abalado um pouco, por exemplo, alguns desenvolvedores, né? Porque o desenvolvedor, principalmente o desenvolvedor ali mais tradicional, mais clássico, que gosta de codar, gosta de ter aquela telinha, gosta de escrever, ele tem visto que hoje tem ferramentas que já fazem aquilo por ele. Só que, ao passo que eu tenho uma ferramenta que faz isso já está permitindo que ele escale mais a atividade dele, ou seja, que ele tenha outras participações. Recentemente eu vi um desenvolvedor que eu achei que ele fez uma coisa fantástica, até aplaudi, compartilhei o que ele fez. Foi assim, ele desenvolveu uma solução de segurança para testar soluções desenvolvidas por pessoas não devs. Então, assim, ele já está vendo ele já tá vendo que tem muita gente no mercado que não é dev criando e que essas pessoas não têm conhecimento técnico suficiente para criar soluções com segurança.
E ele está desenvolvendo ferramentas para que essas pessoas possam submeter as suas soluções nesta ferramenta, que é o DAST ou SAST, por exemplo. Vou entrar em questões mais técnicas aqui, mas numa linguagem que qualquer pessoa entenda. Então, eu acho isso fantástico. Então, enquanto alguns ainda estão, talvez, mais preocupados da IA estar ali tirando o valor deles, né? Outros já estão aproveitando isso e surfando mais a onda, né? Então, eu acho que tem essa questão. E eu acho que, por fim, aqui, eu vivo um dilema hoje, às vezes, porque hoje existe um gap. A Marta Gabriel fala uma coisa também que é bacana. Ela diz o seguinte: hoje existem as pessoas despreparadas, as pessoas desesperadas e as pessoas preparadas, tá? Quando você tá falando de uma pessoa despreparada, ela nem tá sabendo que ela deveria saber algo, então para ela tá tudo bem, ela não se tocou ainda, né? O desesperado, ele já se tocou, ele tá naquele fomo, querendo ir atrás, querendo tirar o prejuízo. E tem o preparado, que é aquele cara que já entendeu, que já tá há algum tempo, já tá se preparando e já, né, adotou, abraçou IA. Então, qual é o dilema que eu vivo hoje? Tem conversas que eu faço que você percebe um gap, porque você tá falando uma coisa, a pessoa não tá entendendo, né? Ou você também não tá conseguindo explicar. Então, hoje ainda existe esse gap incomoda um pouco, mas eu acho que ele tende a desaparecer, né? Eu até prefiro achar que pessoas que estão preparadas, hoje elas têm uma vantagem competitiva, sim. Mas essa vantagem competitiva ela vai durar pouco, porque logo, logo outras pessoas vão chegar também junto. Então, para todas as profissões, na verdade, o uso da inteligência artificial é para te deixar livre para ser estratégico, seja um advogado ou seja um programador. Ele vai refinar aquilo que é feito hoje pela inteligência artificial, basicamente. Eu gosto de acreditar que para tudo aquilo que a IA é muito boa fazendo, você deveria usar a IA. E isso te faz sobrar tempo para você se dedicar a outras coisas. Acho que uma coisa extremamente válida e importante quando você conversa com seus times, acho que aqui quem está assistindo a gente que tem times e que tem funcionado comigo quando eu estou conversando com um time ou com pessoas que eu estou ali de alguma forma fazendo algum tipo de mentoria, eu procuro mostrar para elas o mundo lá fora, que ela está talvez perdendo por não estar automatizando aquelas tarefas operacionais e repetitivas que consomem hoje o tempo dela. Então, eu geralmente pesquiso aquela profissão que ela tá, o que tem gente lá, o que as pessoas lá fora já estão fazendo. Tem gente lá fora que já está fazendo coisas assim, de altíssimo valor, né? Agregando valor, e aqui tem gente ainda aqui, né, se preocupada com repetitivo e manual. Então eu falo, olha, dá para resolver isso. Entregue isso para a IA, e você vai ver que vai sobrar tempo de você se dedicar a coisas que vão te trazer, inclusive, muito mais realização. Muito bom. E, Carol, pegando um pouco do gancho do que a Ticiane falou, como tem sido essa implantação dentro do escritório? Assim, a gente sabe que a gente, enquanto advogado, presente no escritório, a gente tem algumas questões de segurança, de segredo de justiça e tudo mais. Como tem sido para o escritório estar atuante para não ficar para trás no uso da inteligência artificial? Sim, acho que aqui, bom, primeiro é um desafio, né? Acho que a gente vem já navegando nessa onda, já tem 2 anos, né? A gente tem um grupo dedicado do escritório, muito interessado na inteligência artificial. Algumas barreiras, né? Acho que a Ticiane trouxe uma questão aqui muito importante, que é a questão cultural. Então é aquela mania, não, eu faço assim é melhor, não, experimenta fazer o diferente, utiliza a inteligência artificial principalmente para as questões repetitivas, né? O grande desafio aqui, a gente tem muito a questão da LGPD, né? Então, a preocupação, principalmente a gente, enquanto escritório de advocacia que atende clientes de grande porte, em validar todas as nossas soluções. Então, como é que a gente está posicionado hoje, né? A gente começou o nosso laboratório dentro de casa, criando algumas ferramentas, e aí o desafio foi, né? O que a gente precisou fazer? Usar da nossa qualidade técnica para as configurações dos prompts. E, muito embora a Tícia aqui, que já esteja, né, muito avançada em relação a isso, no começo foi muito difícil, né, porque é lógico, a gente é muito acostumado a pensar, em elaborar estratégia, elaborar tese, e aí você imagina que você vai usar aquilo para um caso específico. Não, a gente consegue fazer um desenho dentro de um prompt
E aí eu acho que é indispensável a qualidade do advogado de saber pensar e saber aonde ele vai colocar aquela determinada solução, né? E justamente por isso ele deixar a atividade repetitiva, porque ele consegue, a gente já está num patamar caminhando para trabalhar na parte só de revisão, né? Então a gente tem muita coisa dentro do escritório que já nasce dentro dos prompts, dentro das nossas ferramentas, mas aqui ainda num momento de expansão importante, né? Em que a gente foi ao mercado ano passado e aí a gente ouve um monte de gente, né? A gente recebeu diversas empresas, olha, porque a gente faz, a gente acontece. E aí quando você começa a fazer os pilotos, você olha, mas espera aí, não é bem assim. E aí isso foi muito importante porque aí a gente tomou a decisão de fazer dentro de casa, né? É lógico que talvez a gente não vá ganhar tanta velocidade como a gente gostaria, mas a gente está muito feliz porque aquilo que a gente cria nasce com o nosso DNA, né? Então nasce com as nossas preocupações. Então essa questão é importante da gente olhar as permissões que a Tiziane falou, as configurações que a gente cria dentro dos prompts, e a gente sempre toma cuidado de validar com o nosso cliente aquilo que a gente está usando dentro do escritório, né? Acho que essas são questões muito importantes, né? Ainda a gente tem aqui essa oportunidade, acho que é muito mais cultural mesmo, e então essa dedicação poxa, vai lá, a Tiziane acabou de falar, gente, tem milhões, diversas ferramentas no YouTube que a gente pode assistir, a gente pode se alimentar daquilo para a gente poder aqui fazer os desenvolvimentos, né? Então isso é super importante. E uma coisa também que me vem, que a gente conversou um pouco aqui, essa geração mais nova talvez tenha uma preocupação, né? Eu tenho duas vertentes aqui, né? Eu não sei, aí eu estou desatualizada, não sei se vocês sabem, mas se hoje as faculdades já têm preparado as pessoas para o uso, a faculdade de Direito, né? Para o uso da inteligência artificial, né? Se isso é uma cadeira dentro da faculdade, isso acho que seria uma coisa bem importante, talvez algumas mais voltadas a negócio, acho que imagino que já tenham, né? E uma outra questão é o judiciário, né? Eu tenho visto algumas notícias de alguns juízes até dando bronca, né, nos advogados pelo uso da inteligência artificial dentro das petições. E aí chama a atenção uma questão, né? Acho que é muito importante sempre o trabalho de revisar, né? A gente já teve experiências lá atrás, e aí no começo me assustou um pouco, que a gente colocava lá, faz uma petição, digitava determinado assunto, e aí aquilo vinha, aparecia, e você olhava e falava, nossa, tá perfeito. Quando você olhava aquele artigo de lei, ele não existia. Então, o que acho que a Tiziane tem muito mais propriedade aqui também para falar nessa experiência dela, que o que vale muito mais, né? Você usar a sua técnica para você direcionar o seu chat GPT ou outras tecnologias que você utilize, porque ela pode alucinar, né? Esse é um termo que eu aprendi, né? O que era uma alucinação dentro, né? Da IA generativa, enfim. Então, tem muita oportunidade, né? Mas eu acho que é muito importante, e a gente vem nesse momento também de preocupação de cautela com os clientes e essa cautela com o judiciário. Não sei se a Tice tem alguma visão sobre isso, né? Como é que está caminhando? Porque o judiciário, por um lado, está automatizando um monte de coisa, né? A gente sabe aí até, né, a questão enfim, várias ferramentas para as atividades repetitivas do judiciário, mas tem alguns pontos ainda que acho que a semana passada saiu uma decisão dando bronco no advogado, olha, usou o chat GPT, então existe uma sensibilidade. Aí o que eu vejo aqui, né? Usar com responsabilidade. Então a gente precisa ir lá e fomentar e se munir de muita de aprendizado dentro do YouTube, etc., e aplicar para a nossa área no sentido de tome cuidado com aquilo que você está utilizando, né? Seja para o terceiro cliente, porque a gente tem a sensibilidade da informação, seja para não sair ali dentro de uma petição, um artigo de lei que nem existe, né? Para essas alucinações pontuais. Não sei, Tice, essa questão da alucinação, como eu tenho até um comentário a respeito, porque eu acho que duas preocupações que são... Uma é uma preocupação que acho que para o nosso meio ela é muito natural, ela é já muito intrínseca ao que a gente faz, que é uma questão de proteção de dados mesmo. Sim. Acho que é um risco
acho que a primeira coisa que aparece quando você pensa eu vou imputar numa inteligência artificial aqui dados de um processo para redigir uma petição e tudo. Mas também tem a segunda preocupação, que ela é tão séria quanto, que é essa que a Carol estava falando agora, que é a preocupação do pensamento crítico. Você está recebendo uma informação da IA, você pediu uma espécie de solução para ela, ela te dá determinadas informações, mas se você não consegue olhar para aquilo e filtrar e entender né, se aquela informação está correta, se ela está completa, se ela não está alucinada, é uma preocupação muito séria. Porque, afinal de contas, o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho que... Ele é um trabalho bastante intelectual, né? Um trabalho de técnica. Você está buscando uma solução para problemas. Se você está se baseando em uma ferramenta que te deu uma informação incorreta e você não verificou, o seu trabalho está errado. E aí... E tem um tempero em cima disso que a gente comentou, acho que em outros momentos, que é o fato de que muitas, às vezes, quando a gente interage com inteligência artificial, ela puxa o seu saco. Ela elogia a sua pergunta. Você faz uma pergunta para ela, ela fala, nossa, mas muito interessante essa sua pergunta. Nossa, ela é muito relevante para uma abordagem estratégica do seu problema. Aí você fala, é mesmo. É super boa mesmo essa minha pergunta. E aí você... às vezes essa massagem no ego também te deixa mais disposto a aceitar o que tá vindo daquilo do outro lado, porque afinal de contas a gente confunde um pouco as coisas, né? É uma máquina, não é uma pessoa. Mas o elogio às vezes faz bem, a gente tá precisando. Acho que vocês tocaram num ponto interessante, porque eu já vejo dois grandes riscos, né? Isso tem, sim, inclusive é um assunto muito atual. Tem duas coisas que eu vou dar nomes para isso aqui, né? Caso as pessoas aqui que nos assistam queiram pesquisar mais. Acho que uma delas é a questão, né, que se chama da terceirização cognitiva, descarregamento cognitivo, ou do cognitive offloading, que é o quê? É você delegar a IA o pensamento, ou seja, você deixa a IA pensar por você, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Você delega esse pensamento para a IA. E aí, aliado a isso, tem também a questão da parte do viés de confiança, que acontece quando as pessoas elas passam a dar mais peso ao que a IA está falando do que ao que elas próprias acreditam. E eu acho que esse combo, quando ele está junto, ele é perigoso. Porque a IA, ela é muito eloquente, né? Ela fala de uma forma tão bonita que faz com que algumas pessoas acreditem que aquilo pode ser de fato verdade. Ela é eloquente. Porque aquele erro bruto, grosseiro, você percebe. Mas aquele erro da fluência, aquele erro que vem com a fluência, com a eloquência, você não percebe. E se você está ali delegando a ela o pensamento crítico, você está deixando, né? Você está ali perdendo a sua musculatura cognitiva. É uma das consequências, inclusive, de quando você delega para ela o seu pensamento crítico. E quando você passa a confiar mais nela do que em você, aí você tem um problema dobrado. E para o profissional da advocacia, isso pode custar muito caro, porque uma palavra pode fazer com que a gente perca um processo. Então, o advogado ele ainda tem um liability muito grande com seus clientes e ele não pode cair nesta armadilha, né? Ele precisa ter consciência, ele precisa saber usar a IA como superpoder sim, mas com sabedoria. Eu vou dizer o que eu costumo fazer, tá? O que funciona comigo. Eu gosto de usar algo que tem se chamado de engenharia de consenso. O que é isso? Eu nunca uso um LLM só, ou seja, uma única IA. Eu estou sempre ali trabalhando mais de uma IA e colocando elas duas para debaterem. Quando eu vejo que as duas estão convergindo, ou até mais de duas, dependendo da complexidade daquilo que eu estou fazendo, eu começo a ter mais confiança. Quando eu vejo que elas estão divergindo, e aquilo começa a me chamar um alerta, pode estar errado. Principalmente em campos que eu ainda nunca naveguei antes, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu falo que eu crio algumas automações usando o Cloud Code, eu sempre estou com o ChatGPT do lado, colocando eles dois para debaterem até para eu ver, porque como tem coisas ali que eu não entendo, então eu pego o que o Cloud Code falou, coloco no ChatGPT e peço uma avaliação crítica e vou voltando e vou fazendo isso, né? Então isso de você buscar o consenso, inclusive tem ferramentas hoje, a própria Perplexity, que é uma que o advogado gosta muito, né? Ele lançou, só que eu não sei se está disponível na versão mais em conta, talvez esteja só na mais paga, uma função que chama Conscient, que é o quê?
você faz uma pergunta para ele consulta em 3 IAs diferentes e uma quarta faz o consenso. Ou seja, você tem 3 IAs Incrível. buscando algo e a quarta dizendo ali onde que eles entrarem em consenso. Ou seja, eles trabalham ali a divergência e já dá uma resposta final. Então, eu acho que, assim, advogado precisa usar o consenso. Eu uso sempre a IA para ser ali uma forma de eu pensar melhor, de eu ter uma capacidade argumentativa maior, de eu ter opções maiores. Eu gosto de usar a IA como sparring estratégico, que eu brinco, né? Eu gosto que a IA me provoque para ver onde que eu posso ser pega na curva. E com aquilo eu me preparo para a situação real que vai acontecer. Ela simula cenários, né? Então, assim, sempre vai depender da forma como as pessoas encaram a IA. Mas acho que para o advogado, essa estratégia de tentar formar um consenso usando mais de uma pode ser muito efetiva. Agora, caminhando para o final do nosso episódio, infelizmente, Ticiane, você consegue explicar para a gente quais são as suas preocupações reais, assim, depois de tudo que você já percorreu no mercado, tudo que você tem visto hoje na atualidade, quais são suas preocupações? Bom, eu diria que 4 preocupações estão no meu dia a dia profissional e também pessoal, porque hoje a IA generativa ela está em todos os meus projetos, e talvez um mais pessoal. Então, assim, acho que do ponto de vista profissional, tá? A questão da explicabilidade e da responsabilidade. Então, hoje, quando um agente, uma automação, um fluxo de agentes autônomos decide algo, ou você coloca um agente para tomar uma decisão, e se aquilo não der certo, der algum tipo de erro, quem é o responsável? Né? O responsável continua sendo o ser humano, especialmente aqui na advocacia. É o ser humano que assina no final a petição, certo? Então, a explicabilidade, que é você entender como foi que a IA chegou naquela decisão, ela é, para mim, uma das maiores preocupações que eu tenho hoje, é no que eu tenho trabalhado, tá? Bastante até. Então, saber como que a IA chegou naquela decisão, quais foram os passos que ela tomou, quais foram as bases que ela usou, porque eu como advogada, eu penso que eu preciso estar ali olhando para um painel e entendendo como é que a minha IA está trabalhando, como que minha automação está trabalhando, quais são as decisões que ela está tomando. É dessa forma que eu imagino o futuro, né? O advogado ali com um painel e entendendo isso. Então, a explicabilidade acho que é uma delas. Eu acho que uma outra tem a ver com a parte de custo, eficiência em custo. Hoje você tem, por exemplo, petições, vocês que trabalham em escritório, vocês têm contestações, defesas de massificados, vocês têm contestações e defesas mais estratégicas, né? Então, você não precisa matar uma formiga com a bala de canhão. Uhum. E IA é custo, né? Token é custo. Então, saber quando que você vai usar um LLM mais caro, quando que você vai usar um mais em conta, quando que você vai fazer um blend. Ter noção de que implantar uma automação, um sistema de IA, é saber que tem custos invisíveis. Então, aparentemente, não é assim, coloquei IA e a IA vai... Não, tem custos invisíveis, tem custos computacionais, tem custos de LLM, tem o depois da implantação, porque o desafio não para quando você implanta. Você tem que continuar sustentando aquele agente, treinando, revisando, atualizando. Então, tem a questão da latência, tem a questão da adoção, se aquilo que você está fazendo de fato vai gerar uma adoção. Então, toda essa parte que envolve custos de IA é uma parte que hoje eu me debruço bastante. Acho que todo gestor precisa. Tem a questão de segurança. Ultimamente eu tenho ficado apaixonada por essa parte de segurança, porque eu falei, nossa, agora que eu aprendi a desenvolver coisas, eu quero desenvolver coisas seguras, né? Então, todo gestor precisa também, acho que olhar para essa parte. Acho que esses 3, e tem um que está ligado diretamente ao time, né? Que é o upskilling e o reskilling dos meus times, dos times que de alguma forma eu tenho algum tipo de influência. Então, hoje a gente precisa se preocupar com isso, porque aí ela muda a forma de trabalhar. E nem todo mundo ainda se deu conta do que é mudar a forma de trabalhar, do que é mudar a forma de pensar e do que é mudar a forma de decidir. Muita gente ainda trabalha com a cabeça de ontem. E aí ela vai gerar essa necessidade. Então, acho que é essa parte também de upskilling e reskilling do time. E a última que eu acrescentaria, acho que talvez como a cereja do bolo, é uma que eu estou começando agora,
depois que eu assisti algumas coisas, que é começar a fazer um exercício de futurismo, né? É começar a pensar assim, quais são as tendências que vão surgir daqui para frente? Como é que eu detecto esses sinais de mudança para me antecipar? Porque assim, pensamento crítico, futurismo sem pensamento crítico é palpite, certo? Sim. Mas futurismo com pensamento e pensamento crítico sem futurismo é miopia. Então, acho que você tem que hoje exercer muito esse letramento em futuros. Quem costuma usar esse nome é a Marta Gabriel, porque ela é uma futurista, né? Então, assim, dado que hoje eu já estou imersa nesse mundo da IA, já estou desenvolvendo, já estou preocupada com curso, explicabilidade, segurança, e com o upskilling e reskilling do meu time, eu preciso também estar atenta às tendências, né? Tem uma frase do Walter Longo que ele fala: cuide das pendências, foque nas tendências, resolva as pendências e não perca a sua essência. Então, eu tento fazer essas 3 coisas hoje. Tudo caminhando ao mesmo tempo. Tudo caminhando ao mesmo tempo. Até porque as coisas caminham muito rápido, Muito né? rápido, Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Isso aí. Alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso. Muito, assim, acho que foi um episódio que a gente consegue absorver muita coisa, né? A Tiziane traz aqui pra gente uma visão muito interessante, né? Dessa questão, até por ser advogada e etc. Acho que é essa visão mesmo do mergulho de que é necessário, né? E as questões que ficam como usar com responsabilidade, né? Isso é muito importante. E aqui aprendi demais hoje. Já saio aqui com meu caderninho cheio de anotações, né? Para começar, assim, cada vez mais utilizar e sempre seguir pela questão do pensamento crítico. Ele nunca vai deixar de ser nosso, né? Acho que esse é um pouco também da humanização, que hoje a máquina ainda não faz, né? Não sei se um dia vai fazer, mas a gente precisa realmente olhar para essas qualidades que a gente, enquanto ser humano, tem para a gente poder trabalhar junto, né? E não trabalhar aí no averso à máquina. Acho que esse é o ponto. Se manter curioso e ativo. É isso. Tiziane, Ana, muito obrigada por participar aqui do episódio com a gente. Foi muito interessante. Nossa primeira convidada. Agradeço muito. Agradeço demais a oportunidade. Estou muito, muito feliz. Adoro falar sobre esse assunto, ainda mais com pessoas queridas. Obrigada. Muito A gente obrigada. agradece muito, foi uma honra. Obrigada, gente. Bem, a você que nos ouve, nosso mais um muito obrigado. O Fala NFL é um programa do Negrão Ferrari Advogados, produzido pela minha colega, Caroline Guedes, aqui do lado, apoiado pelas nossas sócias, Ana Carolina Tabit, aqui com a gente, e Paula Veite. Na equipe do programa com a gente também estão os nossos colegas Esther Carvalho e Lucas Trigueiro. Importante agradecer também, como sempre, os nossos parceiros aqui do Otimize Studios, onde a gente grava o episódio. A gente agradece a participação e a atenção de todos vocês e até o próximo episódio. Foi um prazer falar com vocês e além de curtir no seu tocador de podcast favorito, não deixam de seguir a nossa página no YouTube. Obrigada!